Hello everybody, Teacher Pietra here. E no vídeo de hoje nós vamos trabalhar com 8 expressões novas para você colocar no teu vocabulário. E hoje a gente vai aprender esse vocabulário com exemplos para a área de TI, mais especificamente para um software developer. Então, vamos ver esses exemplos e também você que não é da área de tecnologia ou que não é um software developer, fique comigo até o fim desse vídeo porque você vai ver que essas expressões são muito úteis para a tua área também, ok? Porque a gente não vai focar em termos técnicos de tecnologia somente. A gente vai trabalhar com expressões que podem ser utilizadas em outros contextos de trabalho também, ok? Bem, então, sem mais delongas, vamos começar. A primeira frase que a gente tem aqui é: We need to deploy the new version to production by Friday. Então, nessa frase, a gente tem duas palavras bem legais, que é a primeira, we need to, esse need to que é muito utilizado em inglês, provavelmente você já ouviu em algum lugar, então o need to é uma boa expressão para estar utilizando, e ele, obviamente, pode ser utilizado de muitas maneiras diferentes, ok? E nessa mesma frase aparece a preposição by no final, que é by Friday, né? As preposições em inglês, elas têm uma característica muito interessante, que é a seguinte: apesar de, quando a gente traduz, significarem muitas vezes a mesma coisa, de, da, dos, na, no, em inglês, cada preposição tem um uso específico para cada situação. Então, o in, o on, o at, utiliza para situações diferentes, apesar da tradução para o português ser a mesma coisa. O by é a mesma coisa. A gente tem o by com a intenção de até, né? Só que é aquele até em que você considera todo o período anterior, mas o ponto final, aonde encerra tal questão, tal prazo e tudo mais, é ali, depois do by. Então, aqui nessa frase, a gente tem esse by Friday, ou seja, essa pessoa pode entregar esse projeto, entregar a nova versão do projeto até sexta-feira, mas não pode ultrapassar a sexta, então é com essa intenção. O until, por exemplo, já vem com uma intenção diferente, ok? Então é bem legal estudar um pouco sobre preposições para compreender essas diferenças em inglês. So let's go for the second sentence. I spent the whole morning debugging the payment API. Então, aqui nessa frase, no início, a gente tem uma palavra bem legal, que é spent, e também whole. Então, aqui a gente tem um conglomerado de palavras importantes para você colocar no teu vocabulário. Então, eu passei a manhã inteira. I spent the whole morning. Né? E aqui a gente também pode utilizar em contextos diferentes. E lembrando aqui também das siglas, né? Como é o alfabeto em inglês, a pronúncia correta. Eu sei que parece algo simples, mas acaba que a gente deixa isso por último, normalmente, né? Então, lembre sempre de decorar ali como que se pronuncia cada vogal, cada consoante isoladamente em inglês, ok? Então, nesse caso, API. A terceira frase é: The system must ensure scalability to support more users. Então, aqui o must ensure, né, é o foco principal para você colocar no teu vocabulário. Must é um modal verb de dever, obrigação, e o ensure é uma palavra bem legal que significa assegurar, né? Garantir, assegurar. Então, são duas palavras essenciais para você ter no teu vocabulário, independente se é na área de tecnologia, se você é um desenvolvedor de software ou um engenheiro de dados e etc., ou até mesmo para outras áreas como finanças, né, e tudo mais. A quarta, ela é uma pergunta, é um pouco mais simples, mas é legal também de ter no vocabulário, que é: Did you check my pull request on GitHub? Então aqui a gente tem o Did you check, né, que é uma estrutura um pouco mais simples, intermediária, ali de inglês para fazer perguntas sobre verificação e tudo mais. Então, did you check, né? Então aqui seria uma pergunta no passado. A gente tem uma estrutura de passado com a presença do did e o check, que seria verificar e tudo mais. Então é legal lembrar
dessa palavra também. A quinta frase é: In case of failure, we need to roll back the database changes. Então, aqui no início, in case of é uma expressão bem legal para você estar adicionando. In case of, e a gente pode colocar, né, a palavra mais adequada para o contexto. A sexta frase é: Load balancing helps distribute traffic across multiple servers. Então, aqui a gente tem duas expressões, duas palavras bem legais, que é distribute e across. Então, dentro desse contexto aqui, forma uma frase bem legal e bem explicativa. A sétima frase é: This API endpoint returns the customer's purchase history. Então, aqui a gente tem a palavra returns, né? Que é sempre bom lembrar também, que é retorna, ok? Então também é uma palavra bem legal para você ter no seu vocabulário. E por último, mas não menos importante, ou como a gente falaria em inglês, the last but not least, continuous integration makes it easier to detect issues early. Então aqui a gente tem essa expressão makes it easier, né, que é bem legal, bem importante quando a gente quer expressar que algo facilita, ajuda, deixa mais fácil, né? Independente das traduções, seria nesse sentido, né? Então é bem bacana para você ter no seu vocabulário, para você conseguir se expressar corretamente, porque o makes it easier é um exemplo de que algumas vezes a melhor forma de expressar o que você quer falar é utilizando um phrasal verb, ou é utilizando uma expressão que compõe mais de um verbo, né? Em inglês, a gente tem uma falta de algumas palavras específicas no cotidiano, no vocabulário cotidiano, que são substituídas por phrasal verbs, né? Então é bem interessante entender um pouco dessa jogada que a gente tem no inglês para você não ficar perdido quando você quer se expressar e não sabe que palavra usar, porque você realmente nunca ouviu a palavra adequada. E às vezes não é uma palavra, são duas palavras junto com uma preposição, como aqui é o caso. Muito bem, esse foi o vídeo de hoje com essas 8 frases, com algumas palavras bem importantes para você colocar no seu vocabulário. E aí, curtiu? Esse vídeo te ajudou? Não se esqueça de curtir, de se inscrever aqui no canal e de compartilhar esse vídeo com alguém que quer aprender inglês e não sabe por onde começar, ok? Lembrando também que eu dou aulas particulares de inglês, então se você tem interesse, me manda uma mensagem aqui embaixo na descrição desse vídeo, tem todas as minhas informações de contato, ok? So thank you so much guys for watching this video and see you in the next one. Bye bye!